Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus em mais um dia, a fim de nos prepararmos para as provações e tentações que virão sobre nós nesse dia. Obrigado por sua companhia, vamos juntos nessa jornada. Um profeta semelhante a você. Você se lembra da história do povo de Deus, não lembra? Quando lá no Monte Sinai, Deus estava lá no cume da montanha. A montanha tremia, havia relâmpago, havia trovões. Moisés estava lá como mediador entre Deus e o povo. E diz a Bíblia que o povo estava no sopé da montanha e quando ouviram a voz de Deus, eles prostraram e temeram e disseram as palavras que estão escritas lá em Êxodo capítulo 20, versículo 18, que diz assim, escute. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor de trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu, ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Essa experiência ficou marcante no coração e na mente de Moisés. Quando Moisés estava agora velhinho, estava no limiar da terra prometida, aquele povo haveria de receber por herança aquela boa terra, ele lhe prega esse sermão maravilhoso que é o livro de Deuteronômio, aí ele há de lembrar, ou lembrou o povo dessa experiência, no capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 15 em diante, que diz, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Segundo tudo o que predisse o Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não vireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos seus irmãos semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e eles lhe falará tudo o que lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedireis contas. Essa é uma profecia extraordinária. Moisés está dizendo assim, olha, assim como eu fui com vocês, um mediador, um intercessor entre vocês e Deus, assim como eu os tirei da terra e escravidão egípcia e os levei para essa terra que emana leite e mel, Deus há de levantar no meio de vocês um profeta semelhante a mim. E a ele vocês haverão de ouvir. E o que é interessante, que no Novo Testamento, os escritores aplicaram essa profecia a Jesus. Quer ver? Pedro foi um deles. Vamos ver o que está escrito lá em Atos, no capítulo 3, versículo 22, que diz assim, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Para Pedro, Jesus era exatamente o cumprimento dessa profecia. Aliás, no verso 21, ele vai dizer assim, o qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Aí vem o verso 22, que fala que Deus haveria de suscitar um profeta semelhante a Moisés. Ele aplica a Jesus. Mais tarde, lá naquela cena de julgamento de Estevão, quando ele, no final desse julgamento, foi apedrejado, antes de ser apedrejado, ele também faz a aplicação dessa profecia a Jesus. Veja o que está escrito lá em Atos capítulo 7, versículo 37. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Em seu discurso para com aqueles inquisidores, Estevão disse assim, Moisés foi muito importante para a nossa nação, é um vulto histórico imprescindível. Porém, ele era um tipo de Jesus Cristo. Assim como Moisés foi usado por Deus para tirar o povo da escravidão egípcia, Jesus nos liderou para sairmos da escravidão do pecado. Assim como Moisés
levou o povo e através dos milagres que Deus fez por suas mãos, sustentou o povo naquele deserto. Jesus é o nosso sustentador, mantenedor da nossa existência. Assim como Moisés levou o povo para a terra prometida, aquela que mana leite e mel, Jesus haverá de nos levar para a eternidade. Ele mesmo foi quem disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando vos preparar lugar, voltarei outra vez para vos levar para mim mesmo. Essas são as palavras de Cristo, promessas extraordinárias. Moisés tirou o povo do Egito e levou para a terra de Canaã. Jesus nos tirou da escravidão do pecado e vai nos levar para o reino eterno. Essa é a ideia central dos argumentos de Pedro e de Estevão. Que coisa maravilhosa. Agora, escute bem. A profecia, ela diz que Deus suscitaria dentre os irmãos um profeta semelhante a mim, ou seja, semelhante a Moisés. Aí ele diz assim, ó, a ele ouvirás. Em outras palavras, eles estão dizendo o seguinte, olha, vocês precisam se arrepender. Falando, tanto Pedro como Estevão, falando aos judeus, vocês precisam se arrepender, porque Deus levantou esse profeta, mas vocês não deram ouvidos à sua voz. Só para relembrar a profecia, que diz assim, ó, capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 18, diz assim, ó, suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a mim, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele fala em meu nome, disso lhe pedirei contas. Pedro vai repetir essa informação, acrescentando algo elementar e dramático. No capítulo 3 de Atos, versículo 23. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Essa foi a orientação. Os judeus não somente negaram a Cristo, mas não lhe deram ouvidos. Negando a Cristo, preparou o terreno para que eles o matassem. Por isso, no versículo 19, Pedro vai dizer, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Os pecados esses cometidos contra o Filho de Deus. Qual que é a mensagem central aqui? Jesus é o grande profeta. Jesus é a centralidade de toda a Escritura. Nele está centrada todas as promessas, a esperança de Israel e a esperança de cada um de nós. Ele é aquele que haveria de ser o nosso intercessor e mediador entre nós e Deus, assim como Moisés foi para o povo. Só que Moisés morreu. Claro, foi ressuscitado depois, mas Moisés era um pecador, assim como eu e você. Jesus não. Jesus era diferente. Ele era o Deus encarnado. Ele era perfeito. Ele era sem mácula. Ele não cometeu mal algum. Por isso se tornou o sacrifício perfeito. O sacrifício esse que era o único capaz de redimir a humanidade. Ei, vale a pena dar ouvidos ao que Jesus tem a dizer, não vale? Lembre-se dessas palavras. Eu pedirei conta a todos aqueles que não ouvirem as palavras, as minhas palavras ditas por intermédio desse profeta, Jesus. Pedro, ele é mais dramático aqui ao dizer que aquele que não ouvir, esse profeta será exterminado no meio do povo. De fato, querido amigo, querida amiga, essa vai ser a realidade, viu? Porque a Bíblia diz assim, o próprio Jesus, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é considerado como alguém prudente, um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades, deram com ímpeto contra aquela casa e não caiu. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica,
é considerado como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as tempestades, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa. E grande foi a sua ruína. Palavras de Jesus, tá vendo? Ouvir a Jesus, seguir a Jesus, obedecer a Jesus consiste em nossa segurança. Que você abra o seu coração para aquilo que Jesus está dizendo, porque Ele é seu mediador, Ele é seu profeta. Ele que vai conduzir você para a Canaã celestial. Abra seus olhos e o seu coração para tudo que o Senhor disser e lhe mostrar, tá bom? Feche os olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos ama tanto, a ponto de nos revelar tais coisas. Nos ajude, Senhor, a praticá-las em nossa vida, para que a nossa casa seja construída sobre a rocha dos séculos que é o Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Espero você aqui ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.